Caros espectadores, eu vou abordar hoje um dos temas que eu mais gosto dentro da psicopatologia, que é a questão da loucura e os sintomas que envolvem a loucura. Eu estou fazendo esse vídeo para tentar responder o que uma espectadora me pediu, para que eu falasse sobre uma espécie de alucinação e de delírio raro presente nos quadros de hipocondria. Pois bem, em primeiro lugar, é importante a gente diferenciar o que é alucinação e delírio. Isso é uma pergunta bastante frequente com relação às pessoas. A alucinação é uma deformidade do juízo, uma incapacidade do sujeito de emitir juízos, impressões claras e lógicas, bem vistas, dentro de uma perspectiva de normalidade, a respeito de uma determinada situação. O sujeito que alucina, por exemplo, ele pode ver uma figura deformada, né? Um homem pode se apresentar aos olhos dele como Jesus Cristo, ou como um lobisomem, ou como uma figura ameaçadora. E essa espécie de alucinação chama-se alucinação visual. Também tem as alucinações auditivas, que a pessoa escuta vozes que não existem, de pessoas que não estão, obviamente, né? Ela escuta vozes, ela emite um juízo a respeito da realidade deformado. O delírio é muito próximo, mas é uma deformidade, ou seja, uma alteração das sensações. Delirar e alucinar não é a mesma coisa. Por exemplo, eu estou num estado muito febril e aí eu sonho, acho que eu estou num deserto, eu sinto um cheiro, eu tenho uma impressão esquisita, e essa sensação é uma questão, essa sensação alterada é uma questão da natureza do delírio. É diferente de eu emitir um juízo sobre alguma coisa. Aquela pessoa que é o meu pai, que é a minha mãe, que é conhecida, um irmão, uma pessoa que eu conheço, de repente eu vejo essa pessoa como um monstro, deformada, sangrando, com um pedaço da cara faltando, enfim. Isso é o delírio e a alucinação. Os quadros de delírio, eles estão presentes nos estados febris de pessoas normais. E eles também estão presentes nos quadros patológicos de esquizofrenia, de transtorno bipolar do humor e também de hipocondria. Assim como a alucinação. Então, a alteração do juízo e a alteração das sensações estão presentes nos quadros de loucura, sendo que a alteração da sensação, o delírio, está presente também em situações da normalidade, em alguns estados alterados da consciência, como, por exemplo, esse que eu citei da febre. Agora, uma leitora me pediu para falar sobre uma espécie de alucinação não tão comum, presente nos quadros de hipocondria. Existe uma espécie de alucinação que chama alucinação senestésica. Senestesia é movimento. Então, a pessoa tem a sensação de que o estômago dela está aumentando ou está diminuindo, o fígado está crescendo, que o sangue está engrossando, e para isso ela tem que tomar medicação para evitar que essas coisas relacionadas aos órgãos dela modifiquem de tamanho, que o sangue não engrosse, ou que o sangue não afine, ou que a pressão não suba, ou que o sangue não açucare. Ou seja, a pessoa começa a delirar, né, e alucinar com o próprio corpo. Esse tipo de alucinação, chamada de alucinação senestésica, está presente nos quadros de hipocondria. O paciente hipocondríaco, ele está sempre tomando uma medicação para alguma coisa que ele acha que está acontecendo com o organismo dele, né?
ele sente o coração dele dilatando, ele fala que ele vai infartar, ele fala que ele está tendo alergias, que ele comeu uma coisa que ele vai ter alergia, e que pela cor da coisa ele vai ter uma alergia, que ele está sentindo uma asfixia, a língua coçando quando ele comprovadamente não é alérgico. Então essa é uma modalidade de loucura, a hipocondria. É uma modalidade de loucura encapsulada. Por quê? As pessoas começam a se automedicar, a viver em torno dessas questões, e o tratamento para a hipocondria, que por vezes implica na necessidade de medicação antipsicótica e de psicoterapia. O tratamento consiste no fato do profissional ajudar essa pessoa a se ver internamente dentro de parâmetros da normalidade. Então, respondendo a essa moça que sugeriu que eu falasse sobre esse tema, o tratamento é psicoterápico e psicológico. Por vezes, acontece da pessoa ficar nessa questão com a questão interna do corpo, com medo do adoecer, com medo de infartar, com medo de ter alguma questão de natureza orgânica. Ela passa a vida dela inteira, às vezes, se privando de comer alguma coisa porque tem medo de alergia, porque tem medo de diabetes, ou tem medo de ir num lugar frio, porque ela acha que vai acontecer alguma coisa com o sangue dela. Ou seja, são inúmeros problemas que essas pessoas sofrem e têm. E, por vezes, esses pacientes hipocondríacos não são olhados dentro de uma perspectiva psicológica por um olhar que possa favorecê-los a modificar essa relação que eles têm com eles mesmos. Pois bem, mais uma informação do Carinho e Sabedoria para vocês. Muito obrigado. Se vocês gostaram, deixem aí o like. Muito obrigado.